Olá, muito boa noite. Entrando no ar mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. Nesta quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021, está entrando no ar o nosso programa de número 878. Destaque no programa, dados da própria PM indicam que 75 policiais militares do BOPE estiveram presentes na chacina, onde morreram pelo menos, até agora número de corpos identificados, 9 pessoas na comunidade do Salgueiro, no Rio de Janeiro. E os corpos foram identificados com tiros na cabeça e nas costas, mostrando claramente que se tratou de uma execução, de várias execuções. Bom, destaque também, Lula liderando nova pesquisa, mas nós vamos mostrar aqui a pesquisa procurando claramente, né, a gente sabe que pesquisa é parte de uma campanha, apresentar que o Moro estaria entrando no páreo da disputa das eleições, entrando mesmo, aparecendo na pesquisa aí, inclusive como alguém capaz de derrotar o Bolsonaro. Segundo, nós vamos ver um show, já estamos vendo, mas a partir de agora não vai parar de crescer o show da manipulação das pesquisas. Bom, destaque na nossa pauta também a invasão de garimpeiros nas terras dos indígenas, obviamente orquestrado aí, chegando até, nós vamos mostrar imagens, vídeo aí, com mais de 300 garimpeiros, né? Uma ação muito claramente orquestrada pela direita, de invasão das terras indígenas. Vamos falar também aqui do Guedes, o ministro da Economia, que quer que os servidores apoiem, né, a própria destruição dos serviços públicos e a degola dos próprios servidores. O atrito entre setores da extrema-direita, Ricardo Salles acusa Moro de ser comunista, a favor de droga e traidor. Bom, vamos continuar com a saga, a novela das prévias do PSDB, né? Prévias que parecem não ter fim, parecem aquelas novelas chatíssimas da Rede Globo, e depois o PSDB teria contratado um teste de um novo aplicativo e falhou de novo, falhou novamente, mais uma vez. Bom, mas com o PSDB não são só as prévias que não funcionam. Tem também a educação. Denúncias aqui em São Paulo, material da rede pública estadual, dentre outras, tem Inglaterra, Inglaterra com R mesmo, e também a terra cercada aí nos extremos da terra, tem as calotas populares. Vocês vão ver essas e outras marcas da educação tucana, né? Mostrando claramente a política, que não é acidente, é uma política de destruição do ensino público. Bom, hoje, finalmente, foi removido também o touro que estava em frente à Bolsa de Valores, a B3, Bolsa de Valores do Brasil, foi removido após determinação. É uma vitória da política do bolo, mas o touro sai e a fome fica. Nós vamos mostrar aqui também o Bolsonaro sendo condecorado na Câmara dos Deputados, mostrando que é tudo farinha do mesmo saco, eles se merecem. A Europa pode atingir 700 mil mortes por Covid, mostrando que ontem nós falamos aqui do alerta da direção da OMS de que que a Europa está entrando aí na quarta onda, e os dados agora vão aparecendo aí como ainda mais alarmantes. Bom, tem outros destaques, nós vamos falar aqui também do Palmeiras embarcando aí com festa dos torcedores para a final da Copa Libertadores, final da Libertadores altamente restritiva, né? Não é para a população pobre, para os amantes do futebol do povo brasileiro, né? Final feita no exterior, né? Mostrando aí a tentativa, o esquema, né, das máfias que controlam o futebol, de afastar o futebol, o esporte das multidões do povo. Bom, estas e outras notícias nós vamos apresentar aqui, compartilhar com vocês uma análise do ponto de vista classista, combativo,
materialista do Partido da Causa Operária, da TV Causa Operária, essa TV que tem compromisso com você, né? Tem compromisso com a luta dos trabalhadores, com a luta contra o regime golpista. E por isso a gente pede a você, desde já, que compartilhe o link do nosso programa, aqui do resumo do dia, da Causa Operária TV, espalhe adoidado aí pelas redes sociais, chame todo mundo para assistir resumo do dia, que está começando. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui conosco o companheiro Caio Túlio, que nos acompanha aqui às quartas-feiras, ele está chegando de um outro compromisso, e daqui a pouquinho entra para comentar junto comigo, junto com vocês aí, as principais notícias do dia. Eu aproveito o começo de programa para mandar um salve aqui para o pessoal que está acompanhando desde esse comecinho a nossa transmissão e já se manifestou aqui no nosso chat no YouTube, na Causa Operária TV, o Osni Castro, a companheira Priscila Duarte, o Sou Eu, a companheira Rosângela Barbosa, sou eu que já chegou por aqui e mandou o seu super sticker, contribuindo conosco, muito obrigado. A Daiane Fernandes, mandando o seu boa noite, da mesma maneira que a Melodia Beatriz. O Bruno do Espírito Santo, Walter dos Santos, companheiro que tem como pseudônimo Mídia Mentirosa, né, destacando aqui lembranças, aí, saudações, lideranças da esquerda pelo mundo afora. O Tito Ludwig, muito boa noite. A companheira Cecília Maria, que também chegou por aqui, mandando o seu superchat. Muito obrigado aí pela participação, Cecília. A companheira Clenilza, aqui do ABC Paulista. A companheira Nilza Ramos, sempre participando, membro do nosso canal, mandando as suas saudações lá do Pontal do Paraná. O LC29 chegou por aqui, mandou o seu gatinho, sua figura simpática, e contribuiu com a gente, muito obrigado. A companheira Ana Matos, Orlando Júnior, o Marlon Silva, que chegou por aqui mandando o seu superchat, fundamental essas contribuições de vocês para fortalecer essa TV combativa, independente, revolucionária, né? Então a gente convida você a mandar aí a sua contribuição instantânea, como fizeram o Marlon, o LC29, a Cecília Maria, o Sou Eu, e se você ainda não é membro do nosso canal, torne-se membro, né? Nós precisamos muito da sua contribuição regular para ajudar aqui no planejamento, no fortalecimento dessa TV independente, combativa, revolucionária. Então, se você ainda não está com seu nominho de verde, ainda não é membro do nosso canal, escolha o seu plano, né? Está aí na telinha, você pode fazer a escolha do plano bronze até o plano rubi, né? Aquele que melhor couber aí no seu bolso, né? Seja generoso, nós precisamos muito da sua contribuição e você ajuda a fortalecer essa empreitada fundamental que é a TV independente revolucionária, que é a Causa Operária TV, né? E sendo membro ou não, você pode mandar aí a sua contribuição instantânea na forma de super chat ou super stick com a sua mensagem que a gente divulga aqui também, ok? Então vamos lá para a nossa pauta nesse programa, nessa quarta-feira, né, com bastante agitação aí, notícias importantes. Bom, nós vamos começar por uma notícia, um destaque internacional, porque nos Estados Unidos um homem foi absolvido depois de ficar 43 anos preso injustamente. É o Kevin Strickland, que ele foi condenado por um júri totalmente branco em 1979 e com provas de uma única testemunha. Vocês vão ver imagens dele aí jovem e vão ver imagens, aí está aí, quando da prisão dele há mais de 40 anos atrás, né? Ele ficou 43 anos atrás da grade, e ele foi preso por triplo homicídio, né? Após o relato de uma única testemunha que depois alegou ter sido pressionada por policiais para incriminá-lo. O próprio Kevin declarou que chegou a desistir de achar que esse dia jamais chegaria, né, comemorando a sua
liberdade. Ele foi sentenciado, foi condenado à prisão perpétua, né, sem possibilidade de liberdade condicional por 50 anos, e por um júri popular que, como eu disse, era composto à época somente por brancos, né? E foi-lhe impedido aí essas acusações fraudulentas, né? O crime, o triplo homicídio que teria acontecido em Kansas City, né? No próprio dia do crime, o Kevin ele tinha parado para conversar com 4 conhecidos do bairro em que morava. Horas mais tarde, esses conhecidos mataram pessoas que ele conhecia, mataram Larry Ingley, outro habitante da vizinhança, por conta de uma dívida de um jogo de dados. Ele também, esses mesmos conhecidos do Kevin, assassinaram 2 amigos do England, né, de quem foram cobrar a dívida, porque estavam na mesma casa. O Kevin, que estava na sua própria casa, jantando com os familiares, né, e cuidando da sua filha, que tinha apenas, naquele momento, 7 semanas, menos de 2 meses. E ele ficou sabendo do crime pela TV. E aí, a única sobrevivente da chacina, a Cynthia Douglas, acabou identificando o Kevin como sendo um dos homens responsáveis pelo crime. E ele ficou na cadeia 43 anos. Né? Isso aí, imagina só, a situação, né? Obviamente, um negro, né? E foi acusado por uma única pessoa. Isso é muito interessante porque a gente vê toda essa campanha, quantas vezes nesses programas reacionários da imprensa golpista, né, que tem que mandar prender fulano, que o crime foi isso, foi aquilo, né, e às vezes até setores da esquerda apoiando, né, penas mais rigorosas. E aí a gente vê o que acontece nos Estados Unidos e que acontece de monte aqui no Brasil, né, que é que pessoas vão parar na cadeia, principalmente pobres, trabalhadores negros, né, sem sequer terem o devido direito à defesa, e o Kevin estava aí condenado à prisão perpétua, sendo inocente, e ficou a vida, a maior parte da sua vida, né, passou na cadeia e agora foi colocado em liberdade. Pois bem, já chegou por aqui o companheiro Caio, e daqui a pouquinho ele já vai entrar com a gente para vamos falar aqui de uma outra situação envolvendo os negros no Brasil. Mas antes do Caio participar aqui com a gente, que ele já está aí ajustando aí com a produção os seus controles aí, vamos destacar uma situação, primeira nota nacional, que é a invasão de garimpeiros no Rio Madeira, lá no Amazonas, para extraírem ouro das reservas indígenas. Né? A situação de tamanha... Fica evidente que está orquestrado, né? Inclusive orquestrado aí por grupos poderosos ligados ao poder público, que chegaram a ser contabilizados aí mais de 300 garimpeiros, né, com embarcações enfileiradas no Rio Madeira. Quer dizer, não é uma ação individual, não é que um garimpeiro avulso, né, foi lá e resolveu, não. Vocês estão vendo aí as imagens, né, a fila de embarcações, né, de garimpeiros que invadiram as reservas indígenas, né, para extrair legalmente minério. Evidentemente, toda essa operação ela está estimulada diretamente para o governo. Hoje o Mourão chegou a fazer demagogia, encenação de... então sou eu o culpado. Não é, que, é óbvio que as próprias Forças Armadas e o governo Bolsonaro, governos da região, né, do estado do Amazonas, vêm impulsionando essa política, obviamente ligado aí a mineradoras internacionais, porque não é o coitado, o Zé, o Mané, o garimpeiro individual que está ali no barquinho, correndo atrás de achar uma pepita, né? Não, é gente que está por detrás disso daí, que ganha aí o dinheiro, né? Muito dinheiro com essa mineração, que utiliza os mineradores como uma ponta de lança para invadir, para inclusive matar aí. Hoje mesmo na Câmara teve uma enorme confusão num depoimento do ministro do Meio Ambiente,
indígenas foram protestar contra essa situação, né? Tem acontecido aí um aumento dos casos de doenças entre os indígenas, né? Aí está em marcha uma política de extermínio, um novo massacre, um massacre de verdade, né? Não é massacre de faz de conta, né? E quando ninguém faz nada, né? Tem setores da esquerda que querem lutar contra estátuas, né? Quer queimar aí os supostos inimigos dos índios, principalmente aqueles de descendência indígena, como o Borba Gato, né? Mas ninguém quer lutar contra as pessoas de fato que estão matando os indígenas, os poderosos grupos econômicos, o governo Bolsonaro e os seus consorciados responsáveis por essa situação. Então fica aí a denúncia e a necessidade de levantar uma mobilização dos povos indígenas e dos movimentos de luta dos trabalhadores contra esse massacre da população indígena. Bom, por falar em massacre, né, eu vou passar para o Caio dar uma boa noite aí para os nossos amigos internautas e já chegar comentando os novos dados que vêm à tona aí sobre o massacre do Rio de Janeiro, né? Agora aparece divulgação sobre o número de policiais militares envolvidos na operação e também relatos, provas contundentes de que não foi um tiroteio, né? Em que os mortos, já aparecem aí vários que foram periciados e foram mortos, foram execuções. Com você, Caio. Boa noite, Antônio Carlos, boa noite aos companheiros da Causa Operária TV. Exatamente, saiu novas informações, né, sobre o massacre que ocorreu nesse fim de semana, lá no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. São 9 pessoas mortas, excetuando um policial militar, que foi ferido no domingo e foi morto, né, no dia 21. Isso se seguiu a uma verdadeira barbárie, promovida pelo Batalhão de Operações Especiais, o BOP, né, no Complexo do Salgueiro. Foram encontrados 8 corpos num manguezal, que foram retirados pela própria população do local, e mais uma pessoa, Igor Costa Coutinho, que foi morto, né, no dia anterior, no sábado, né, dia 20, e supostamente teria sido morto em confronto e não resistiu aos ferimentos, que é aquela mesma ladainha que a gente ouve sempre, né, dos órgãos de repressão. Bom, o que é extremamente impressionante, só a Delegacia de Homicídios de Niterói está investigando o caso e enviou, né, aquela investigação, a gente sabe como que essas investigações, como são, né, enviou aí um ofício à Polícia Militar solicitando o nome dos agentes, né, e a relação dos agentes que participaram do massacre, né, e o Ministério Público também instaurou aí um procedimento criminal para apurar se houve algum excesso, né, claro. 9 pessoas mortas, né, a gente vai ver de que maneira que elas foram mortas daqui a pouco, mas eles vão apurar caso tenha havido aí algum excesso por parte da polícia. Bom, a população denuncia que as pessoas que foram assassinadas, né, jogadas nesse manguezal aí, elas foram brutalmente torturadas. Uma das pessoas, irmão de uma das vítimas, falou que o rosto dele estava todo desfigurado por faca e que ele foi aconselhado no IML a reconhecer o irmão, né, do peito para baixo, porque o rosto estava irreconhecível. Também a família denunciou que uma das pessoas que foram assassinadas, Cauã Brenner, de 17 anos, teve um dedo arrancado. Outras pessoas também foram perfuradas por faca e alguns com sinais de fuzilamento, né? A população do local denunciou que foram cenas de terror, né? As pessoas foram pegas meio que, segundo as informações dos moradores, de maneira aleatória. Algumas pessoas, né, como eles usam, né, esse argumento como se isso daí fosse uma licença para matar. Algumas pessoas tinham alguma passagem pela polícia e outras não tinham passagem nenhuma também, né? Então nem isso daí dá para eles argumentarem que
que eles sempre argumentam com esses cínicos, né? Que a pessoa tem passagem pela polícia, então pronto, está justificado. Que é absurdo, não justifica nada. Bom, eu só vou ler aqui os nomes das pessoas que foram assassinadas. Foram 8 pessoas no Manguezal e mais o Igor, que eu falei, que foi assassinado no dia anterior, né, que foi no sábado, dia 20. E essas pessoas, ao que tudo indica, no domingo, né, e foram encontradas, retiradas desse Manguezal na segunda-feira anterior, a segunda-feira passada. Então foi Cauã Brenner, de 17 anos, que foi encontrado nesse Manguezal, Rafael Menezes, de 28 anos, o Carlos Eduardo Curado, de 31 anos, Jonathan Clando Pacheco, de 28 anos, Hélio da Silva, de 52 anos, que era eletricista, inclusive, um operário. Segundo o irmão, ele foi degolado. Ítalo Jorge, de 33 anos, Davi Wilson, de 23 anos, e Douglas Vinícius, de 27 anos, e também o Igor, que eu já falei, né, que morreu no dia anterior, de 24 anos. Está aí mostrando o massacre, a barbárie, né, que é as forças de repressão que o BOP realiza nas favelas. Uma coisa inacreditável, né? É uma política verdadeiramente nazista, né? É até espantoso como eles fazem isso daí. À luz do dia, né? No meio da favela, né? Sem nenhum tipo de medo de realizar tortura à luz do dia. Mas tá aí, são 9 pessoas, não se sabe se tem ainda mais outros corpos. Ok. Voltando aqui, antes da gente seguir com as próximas notícias, agradecer aqui mais companheiros que colaboraram aqui com o canal. O Júlio Chau, que mandou a mensagem. Boulos e toda a esquerda pequeno burguesa fazendo demagogia com o Toro, comentando a notícia que nós vamos ver daqui a pouco sobre a retirada do Toro. O Hitler Cordeiro, mandando aí o seu super sticker, muito obrigado. Da mesma maneira que a companheira Cláudia Adriano, mandando uma figurinha simpática, saudando a gente aqui. E muito obrigado a todos vocês, saudando a presença aí da companheira Angelina Dia, protestando aqui. Cadê os movimentos negros identitários para protestar contra esse massacre? O Rudy Rigen, desculpe, mandando aqui seu salve também. O Tito Ludwig, lembrando que levou aí à morte. A gente sabe aí do envolvimento, né, nessas regiões aí da polícia com as milícias, né, e os interesses que esses policiais defendem de determinados grupos que querem tomar conta de certas regiões. E atuam aí como justiceiros, como o Caio falou, usam qualquer tipo de pretexto para levar o fuzilamento, sem julgamento, né, sem nada. Agem como se eles fossem o poder judiciário, eles já julgam e já executam a sentença, né? Tudo ilegalmente, porque eles não são juízes e no Brasil não tem sentença de pena de morte, né? E as pessoas também não tiveram direito à defesa, nada, né? E muitas das pessoas foram escolhidas de maneira aleatória, simplesmente para realizar a operação de vingança, supostamente, contra a comunidade. Bom, destaque na nossa pauta agora, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, pedindo supostamente ajuda, apoio de setores do funcionalismo à política criminosa do governo de realizar aí reforma administrativa, o que é parte da discussão da PEC 32, né, a famigerada reforma administrativa. E, segundo ele, prevê aí uma reformulação no Departamento de Recursos Humanos do Estado, né, estabelecendo novas regras para contratar, promover e demitir funcionários públicos. O Calhorda quer que os servidores apoiem a própria degola e a destruição dos serviços públicos, né? Isso porque a PEC 32 e toda a reforma promovida ou pretendida nesse momento pelo governo Bolsonaro pretende estabelecer facilidade para a demissão do funcionalismo, né?
a contratação em larga escala sem serviço, sem o concurso público, né? Tanto para facilitar a demissão, como também para facilitar a manipulação, né? A possibilidade de que os contratados sejam aí elementos escolhidos pela direita, pelos políticos burgueses e pelas máfias, né? As empresas capitalistas mafiosas que controlam os recursos públicos. A reforma prevê também aí todo tipo de forma de contratação, de parceria, como eles chamam, né? Na realidade, é a política de terceirização e privatização em larga escala para sustentar empresas abutres, né? Parasitas do Estado, nesse momento de crise que os capitalistas, mais do que nunca, são cada vez mais dependentes de sugar, né, os recursos dos impostos subtraídos aí da população para sustentar os grandes monopólios em crise. Bom, o Guedes, logicamente, toda a direita, né, a matéria de hoje, por exemplo, do Estadão, procurava destacar, né, no caderno de economia esse pedido de apoio do Guedes, de tentativa de convencer, né, dizendo, inclusive, assim, que eles não vão atingir nenhum direito do funcionalismo público atual. Só por aí eles já dizem o seguinte, que quem entrar a partir de agora está ferrado, né? Ele acrescenta, o Guedes, estamos criando um filtro justamente para valorizar o funcionalismo atual. Não é só fazer concurso público e ganhar estabilidade, né? Ele fez essas declarações justamente na abertura do primeiro seminário da Corregedoria do Ministério Público, né? Falando para a burocracia interna do próprio órgão que ele comanda. Bom, só para finalizar esse tema, destacar que, obviamente, para enfrentar essa ofensiva do governo, é preciso que o movimento sindical, que é a esquerda, vá muito além da política de ficar fazendo lobby no Congresso, né? Essa política de pressão nas casas legislativas, os resultados têm sido totalmente desastrosos, né? Nós vimos, por exemplo, aqui em São Paulo, recentemente, a aprovação da reforma da Previdência, né? A Sampaprev 2, contra os servidores da Prefeitura, e, no mês passado, também a aprovação do PLC 26, né? A reforma administrativa do Dória, mostrando, inclusive, que toda essa corja é tudo farinha do mesmo saco, é a mesma política, né? O pessoal que finge fazer oposição ao Bolsonaro, mas eles estão de mãos dadas para impor essa política de destruição dos serviços públicos, junto com o Bolsonaro, com Dória, etc. e etc. Bom, vamos em frente, porque a situação de agravamento da crise está provocando aí, está acirrando as contradições, as disputas dentro da própria direita, né? É crise para todo lado, dentro de todas as instituições do regime. Hoje o Bolsonaro e o PL anunciaram que marcaram aquilo que o Bolsonaro tinha falado, que era um casamento, né? Então marcaram que o casamento vai acontecer no próximo dia 30, a filiação do Bolsonaro ao PL, do Valdemar Costa Neto. Bom, no entanto, apesar da candidatura do Bolsonaro, obviamente, se firmando aí como uma candidatura da extrema-direita, ele que está no governo, a crise se colocou no cenário aí com a candidatura do Moro, e parece que já tem gente destacada aí pelo bolsonarismo para atacar o Moro, que foi colocado aí na parada, com certeza, para atacar principalmente o Lula, mas também o Bolsonaro. Eu vou passar para o... não, eu vou destacar aqui antes, queria só... É que eu pulei aqui a pauta, aqui eu me confundi, né? Só destacar esse tema que o Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente, né, acusou o Moro de ser, entre outras coisas, comunista, a favor das drogas e traidor. Bom, traidor, o Moro deve ser mesmo, porque, em alguma medida, né, ele está aí depois de ter participado do governo Bolsonaro, né, ele está aí às voltas com se tornar aí um instrumento, um pivô importante
da tentativa da terceira via de construir uma alternativa, principalmente ao ex-presidente Lula, mas também ao próprio Bolsonaro, na medida que seja possível. A direita vai tentar, até o último momento, enquanto for possível, construir, né, uma alternativa ao Bolsonaro. Quando não for mais possível, se isso acontecer, né, se a alternativa que restar à direita, diante da possibilidade de vitória da esquerda, for apoiar o Bolsonaro, né, nós não temos nenhuma dúvida que toda a direita, né, não só os humoristas, mas também os humoristas da política direita, como o João Vacinador, né, o governador do Rio Grande do Sul, o Bolsogay e tantos outros, Ciro Abutre Gomes, vão apoiar o Bolsonaro como fizeram em 2018 contra a possibilidade de vitória do candidato da esquerda. Bom, mas, de qualquer maneira, a situação mostra aí um enfrentamento, um acirramento, né, da disputa entre a própria direita. Bom, e nesse mesmo sentido, então, eu vou passar para o Caio, vou devolver para o Caio, para ele comentar. A gente vem falando aqui nos últimos dias do fracasso total, né, das prévias do PSDB. Né? Ontem a gente até destacava que quem ganhou as prévias do PSDB foi o Bolsonaro. Né? Teve até deputado do PSDB discursando lá no encontro do PSDB, dizendo que vai votar publicamente, declarando voto, apoio ao Bolsonaro. E a ala bolsonarista se fortaleceu no PSDB. Bom, mas aí a prévia melou, né? Porque supostamente o aplicativo não tinha funcionado. Ontem eles anunciaram que o problema estaria praticamente resolvido e que eles iam fazer um teste hoje num novo aplicativo. Bom, deu tudo certo, Caio, está funcionando, já voltou aí as prévias, o PSDB conseguiu corrigir o problema, mostrando que é um partido super capaz de fazer prévias e governar o país. Vai lá. Na verdade, não, né? A crise continua, que a crise política, né? O aplicativo, sem dúvida, é só um para transversar. Só uma coisinha que o Salles falou antes também, que o Salles, além de falar que o Moro é traidor e tudo mais, ele também disse que eu acho que é correto, né? Em partes, falou que o Moro é tucano, né? É um cara do PSDB no programa, né? E o aplicativo. Bom, mas a crise do PSDB se estende, né? Então o PSDB foi fazer as suas prévias no sábado passado, em meio a disputa intensa entre vários setores do partido. Aí o aplicativo não funcionou no sábado. Então eles decidiram que eles iam contratar um novo aplicativo. Um aplicativo que agora sim ia dar certo, né? Ia colocar os problemas, né, da eleição, que estava uma eleição muito suspeita. Bom, mas o aplicativo agora também foi considerado pelo próprio PSDB, os resultados, né, dos testes não foram considerados satisfatórios. E um dos militantes aí do PS, entre aspas, né, militantes entre aspas, um dos elementos aí do PSDB, inclusive acionou o Tribunal Superior Eleitoral por conta desse novo aplicativo, né? E o Tribunal Superior Eleitoral, portanto, determinou aí que o PSDB esclareça os problemas identificados, já que a direção do PSDB considerou que esse novo aplicativo não estava funcionando bem. Então, alguém foi lá e denunciou no Ministério, no Supremo Tribunal Eleitoral, né, para o Supremo Tribunal Eleitoral intervir no partido, que é absurdo também, mas ele interveio e pediu aí explicações, e o PSDB agora tem 10 dias para explicar quais são os problemas desse novo aplicativo. E, portanto, né, a crise, a indefinição do PSDB segue, ainda não tem data para a gente saber qual vai ser o resultado, né, dessa luta, dessa disputa interna entre o João Dória e o Eduardo Leite e as outras possibilidades que o PSDB pode adotar nesse meio tempo, né? Como está aí o próprio Salles falando que o Moro também é do PSDB. É isso aí. Com certeza, esse juiz ele deu provas, né, mais do que contundente de que os serviços prestados ao PSDB, ao imperialismo, né, do qual o PSDB é o principal representante político no país, foram enormes. Né?
O Moro foi o principal eleitor responsável pela vitória do Bolsonaro, porque ele foi o operador, né, embora ele não tenha sido o único responsável, foi quem, através da condenação e prisão ilegal do Lula, garantiu a, a vitória do Bolsonaro. Está dando um retorno aí, gente. Pedi para desligar e está dando um retorno muito ruim aqui, está atrapalhando. Queria agradecer. Opa, muito barulho. Ajuda aí, produção. Eu queria, antes da gente passar para o próximo ponto, eu queria fazer um convite a vocês, que na sexta-feira, aqui no nosso canal, está de volta, né, um programa que fez muito sucesso, mas a gente estava sem horário aí com o companheiro Rui Costa Pimenta, e agora nós temos aí a possibilidade, de novo, vai voltar Análise Internacional. Era um pedido muito grande aqui no nosso canal, né, para ter de volta o companheiro Rui, um programa que trate exclusivamente da política internacional, né, e sexta-feira está de volta, né, semana com grandes acontecimentos, a gente tem aí as eleições no Chile, todo o agravamento da crise internacional, e você tem a oportunidade de participar, fazer perguntas para o companheiro Rui. Então, sexta-feira, meio-dia, reestreia Análise Internacional aqui na Causa Operária TV, com o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO. Então, nós contamos aí com a sua participação, não perca, né, a reestreia do programa Análise Internacional aqui na Causa Operária TV. Bom, o Caio falou aí das prévias, né, mas não é só em termos de prévias que o PSDB é um fracasso, né? O fracasso das prévias é a expressão do fracasso geral do PSDB e de toda a direita diante da situação política. Bom, e hoje se destacou aqui em São Paulo a denúncia de material didático do ensino fundamental da rede estadual com erros assim grosseiros de ortografia. Não é a primeira vez que os materiais do PSDB aparecem. Já teve, num passado não muito distante, mapas do América do Sul que tinha 2 Paraguais. O PSDB conseguiu criar um país a mais na América do Sul e criou o Paraguai do A e o Paraguai do B. Né? Tinha 2 Paraguais no mapa. Agora, né, os professores e setores aí denunciaram materiais produzidos pela Secretaria, divulgados pela Secretaria de Educação, que, entre outros erros grosseiros, tinha, por exemplo, a Inglaterra, né? A ingrata Inglaterra, né? Com um R mesmo, dessa maneira, grafado. Tem aí, acho que tem uma imagem aí da produção mostrando aí o erro grosseiro, né? E que não era o único, né? Não era o único, e é parte, está aí, ó, olha como é que se escreve Inglaterra aqui em São Paulo, nos materiais produzidos aí pela Secretaria de Educação tucana. Bom, tem mais aí também, além, em troca, no lugar de... ao comentar aí a situação dos polos, né? E foi trocado aí, foi usado termos calotas populares, né? Mostrando aí que são erros, alguns dos erros para se referir. Vocês viram a imagem aí, né? As calotas, né? Que é para explicar o problema da água no mundo, né? Concentração de água nos polos, né? E, bom, tem outras barbaridades. É a política do Estado de São Paulo, que é a política do Dória, né? De procurar aparentar que está tudo bem, quando a situação ela é cada vez mais caótica, né? Nós tivemos aí esse período de pandemia, em que o governo... Está acontecendo, inclusive agora, nesse momento, né? O governo tem por obrigação gastar 70% das verbas do Fundeb com o pagamento dos professores. O governo do Estado de São Paulo conseguiu economizar tanto, né, graças a 8 anos de salário dos professores congelado, que agora sobrou um dinheiro que o governo precisa gastar nesse final de ano.
E para não dar reajuste do salário dos professores, né, o Dória resolveu instituir aí um bônus, né, um abono salarial, né, que vai ser pago de uma única vez, né, para os professores, não para todos os professores, os aposentados que também estão com salários congelados não vão receber absolutamente nada. Os servidores de escola estão protestando também porque estão alijados aí desse valor que vai ser pago numa única vez, né, sem interferir, sem contar para reajustar o salário, para as aposentadorias, etc, etc. É a política criminosa, né, porque se você já olha pelo salário, que é a base fundamental, né, a valorização dos trabalhadores da educação, é um aspecto central. Bom, sem contar em toda a política, que é a qualidade, veja aí a qualidade dos materiais, né, distribuídos para os alunos, né, com erros grosseiros como esse, mas, obviamente, na campanha do Dória, né, vai aparecer que tudo está melhor do que nunca, que os professores estão super satisfeitos, né, que os alunos aprenderam como nunca, né? Nos próximos dias nós vamos ter os alunos aí fazendo provas, já essa semana está acontecendo provas de avaliação externa, e essas avaliações elas vão concluir com certeza que a educação melhorou no estado de São Paulo, como também terá melhorado no Brasil todo, né? Isso apesar de toda a barbaridade que a gente vê na educação por conta da política criminosa premeditada, como a gente viu também no caso do Enem nesse começo de semana, de destruição da saúde pública. Bom, enquanto a gente tem esses problemas da maior gravidade, o país está desmoronando, né? Os índios tendo suas terras invadidas, os negros sendo massacrados, recorde de desemprego, de fome. Nós temos aí setores da esquerda que privilegiam a luta, entre aspas, né? Muitas aspas, põe aspas nisso, a luta contra símbolos, né? Então, nós tivemos essa semana mais uma grande batalha, a batalha do toureiro Boulos contra o touro dourado, né? E o touro, parece que o Boulos venceu. O touro foi retirado, o touro dourado foi. Boulos venceu a batalha. O touro dourado foi retirado da frente da Bolsa de Valores. Segundo Boulos, a luta era contra a fome. Então, Boulos venceu, acabou a fome, reduziu pelo menos a fome. Foi uma conquista do Boulos, uma vitória, mais uma vitória da esquerda, Caio. Na verdade, a gente pode dizer que o Boulos não venceu nenhuma das batalhas, né? Nem ele retirou o touro e nem a fome acabou, né? Na verdade, o touro foi retirado, mas ele foi retirado pela Comissão de Proteção e Paisagem Urbanística, porque o pessoal não tinha licença para colocar o touro lá onde eles colocaram. Todo mundo viu, né, que a Bolsa de Valores, B3, eles colocaram uma estátua de touro, imitando uma parecida que tem em Nova York, nos Estados Unidos. Mas, como não havia licença, e também cai aí na lei, né, da Cidade Limpa, o touro foi retirado pelos órgãos do governo, pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Mas antes de ser retirado, o touro, como o companheiro Antônio Carlos havia dito, ele foi alvo aí de protestos, né? Então o touro foi atacado, vamos dizer assim, foi colado nele cartazes muito revolucionários contra a fome, né? E denunciado aí o touro como o símbolo da fome. Bom, o símbolo agora saiu, né? Ele foi retirado, esse símbolo. No entanto, os índices de fome eles permanecem, né? Não se alteraram nem um pouquinho e nada indica que eles vão se alterar com a ausência do touro lá na frente da B3, né? Então, mostrando aí que essa política de atacar imagens, né, símbolos, antes já teve um movimento iconoclasta, né, de atacar símbolos religiosos, mas aí o pessoal já tinha já era uma coisa mais ativa na época, porque a igreja tinha muito poder, né? Mas agora não, você atacar um símbolo desse, Olá, daí não tem nenhuma. Que pareça, seu café. Não tem não tem absolutamente nenhum fundamento e não tem impacto nenhum, né? Não tem serventia nenhuma. O touro tá aí, foi retirado, a própria prefeitura foi lá e retirou.
mas a fome permanece, né? E é preciso se mobilizar contra a fome, contra o governo, contra a política golpista, que esse é o único meio de acabar com a fome. Bom, vocês viram imagens engraçadas aí, e a Natália, a companheira Natália, aqui no nosso chat, comentando que não era um touro, era uma vaca atolada, né? O Jesus era um humano, chegando por aqui, mandando o seu superchat, o seu stick, muito obrigado. Jesus aí comentando também sobre o touro, né? E o Dom Baez dizendo: estou desconfiado desse boi aí, da Boi Vespa. Serviu para o identitarismo fazer micaretas, né? O pessoal comentando por aqui. Bom, esse aí que é um dos... no momento, na semana, inclusive, de massacres, né, de aumento da situação de crise dos trabalhadores se aproximando no final de ano, muita gente numa situação de fome, né? O pessoal brincando de fazer política, atos chamados atos demonstrativos, né, que não servem de nada para mobilizar ninguém para coisa alguma, mas apenas para promover aí na imprensa golpista, na imprensa capitalista, supostas lideranças de esquerda, né? Gente que, como a gente vê aí, recebe todo esse apoio para fazer esse tipo de coisa que não serve para absolutamente nada, não incomoda ninguém, né? Assim como as ocupações feitas aí pelo pessoal ligado ao Boulos, que ocupou a Bolsa de Valores no saguão de visitas, né? E também ocupou a casa do Flávio Bolsonaro do lado de fora, né? São ações muito combativas, né? Mostram realmente como são ações muito radicais, né? De gente que não quer lutar contra a direita, que defende a política de frente ampla, né? Que condenou, por exemplo, a expulsão do PSDB e da direita dos atos da esquerda, mas quer brigar com o boi, né? O boi dourado, o touro dourado, ou a vaca atolada, como disse aí a companheira Natália. Bom, vamos em frente. No meio dessa crise toda da direita e das ações fanfarronas, né, de setores da esquerda pequeno-burguesa, a burguesia publicou, setores aí da imprensa capitalista divulgaram hoje novas pesquisas mostrando, mais uma vez, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderando a corrida presidencial, né? A pesquisa, nesse quesito, não traz nenhuma novidade. Vocês estão vendo aí, ó, a intenção espontânea, né? A pesquisa feita pelo... um institutozinho, pesquisa Moldal Mais, em parceria com a Futura Inteligência. Bom, aí na tela vocês têm aí a pesquisa mostrando a intenção espontânea de votos, né? Onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece liderando aí com supostamente apenas 32,4%. O que chega a ser estranho, porque a tentativa de mostrar o seguinte, que é um... Não, deixa na outra tela, por favor, produção, só para falar um pouquinho mais. O Bolsonaro teria supostos 29%. Bom, e os outros candidatos aí, eles estão empatados aí na margem de erro. O Sérgio Moro com um pouco mais de 4%, Ciro Gomes com 2% e por aí vai. Bom, tem um outro quadro que mostra a pesquisa estimulada, né? A votação estimulada. E aí, na intenção estimulada de votos, né, os resultados apresentados não tem nenhuma grande novidade. O Lula aparece na frente, crescendo aí a sua tendência de voto, né? Chegando aí a pouco mais de 40%, só teria saltado de 42,5% para 43,7%, né? O Bolsonaro, por sua vez, teria também crescido, né? De 32,2% para 33,7%. Mais ou menos, o Bolsonaro e o Lula teriam crescido, supostamente, segundo essa pesquisa. Bom, mas
A grande sacada da pesquisa, e aparece nesse relatório aí, publicado aí em alguns grupos que fazem análise, suposta análise econômica, primeiro é essa, de que Lula e Bolsonaro apresentariam uma estagnação, né? Tá aí, ó, a intenção de voto quando se apresentam aí os candidatos. 34 para Lula, 30 para Bolsonaro, Moro para 6, Ciro 5, Luciano Huck, que nem mais é candidato, mas aparece aí com 4% na frente do João Dória. Bom, mas aí, vamos voltar lá para aquela telinha do relatório, porque ela é interessante que o destaque, né, desse relatório apresentado aí divulgado hoje pela imprensa capitalista é o seguinte, que Ciro Gomes teria mantido a tendência de queda, veja só, e perdendo o terceiro lugar para o Moro. E o Sérgio Moro agora, filiado ao Podemos, diz o relatório, apresenta-se em crescimento, acumulando mais conhecimento das outras na sua candidatura. Bom, supostamente, o Moro, só por ele ter se filiado ao Podemos, que é esse partido que é super popular, e o povo brasileiro, nossa, todo mundo conhece, né? E é muito bem visto, deve ser por isso, né? E só por ele aparecer aí falando coisas que ninguém entende, que o Moro fala, né, ele teria um esforço muito claro, né, da imprensa capitalista de apresentar o Moro como um candidato competitivo, né, um candidato que, inclusive, nesse relatório mesmo, ele é apresentado como alguém que cresce por ter se apresentado como candidato, etc. e tal. Bom, é evidente ainda, não está muito claro o papel que vai ser destinado ao Moro, né? A gente tem que tomar cuidado porque a burguesia é useira e viseira em dar a determinados políticos um papel específico, né? Que nem sempre é ser o representante dos seus interesses, mas é cumprir determinado papel importante nas eleições. Veja-se o caso do Ciro Gomes, né? Em 2018, ele foi colocado na eleição, foi estimulado, né? Não porque a burguesia, o setor importante da burguesia, quisesse que ele ganhasse as eleições, mas o objetivo era claro, era tirar votos do PT, né? Se apresentar aí como um candidato da esquerda e ajudar a direita a não perder as eleições. O que foi feito em eleições anteriores também com outros candidatos. Veja-se o caso de Marina Silva, Heloísa Helena, né? E por aí vai. Bom, desta feita, o Moro está colocado aí. Tem muita crise no PSDB, o que não quer dizer que o PSDB está morto, né? O que tem aí é uma feroz disputa entre setores do próprio PSDB e da burguesia. Segundo o Virgílio Guimarães, um dos presidenciáveis totalmente sem chance do PSDB, um dos problemas era expulsar os bolsonaristas do partido, né? Quer dizer, refletindo aí que há uma influência do próprio Bolsonaro mesmo dentro, através de Aécio Neves e outros setores dentro do PSDB. Bom, e hoje eles anunciaram aí a história, a gente falou aqui das prévias, mas teve declaração dizendo que foi uma invasão de hackers. Só faltam acusar o Lula de ter sido o Lula que organizou a invasão das urnas eletrônicas, ou o aplicativo do PSDB para melar as prévias. Mas o fato é que tem muita crise, né? A burguesia está encontrando notórias dificuldades. E isso pode levar a tentativa, obviamente, que eles vão fazer de procurar resolver a situação e apresentar um candidato, né? A possibilidade de que todo um setor aí do PSDB e da burguesia apoie o próprio Moro, né? Seja para apoiar o Moro para valer, ou seja, para apoiar o Moro para botar mais alguém para atacar o Lula durante as eleições e, dessa maneira, ajudar diretamente a candidatura do Bolsonaro ou de outro candidato da Frente Ampla que apareça por aí abençoado não pelo Deus mercado, né? Pelos deuses banqueiros, pelos deuses do partido da imprensa golpista e por assim diante. Vamos ficando de olho, né? Não vamos fazer aqui nenhuma análise apressada, né? Vamos procurar analisar
e vendo os acontecimentos, o fato é que está se expressando aí claramente a crise e as dificuldades da terceira via diante da situação. Bom, no meio dessa crise, o Bolsonaro, em campanha, anunciou aí a filiação ao PL no próximo dia 30, vamos ver se agora acontece mesmo, e foi à Câmara, e foi à Câmara ser condecorado, né? O Caio vai contar para vocês por que o Bolsonaro foi digno aí de honrarias na Câmara dos Deputados. Com você, Caio. Exatamente. O Bolsonaro recebeu uma medalha, né, da Câmara dos Deputados, a mais alta condecoração da casa, que é a Medalha Mérito Legislativo 2021. Embora o Bolsonaro, como todo mundo sabe, nunca tenha produzido absolutamente nada em nenhuma área, né? A medalha supostamente seria para condecorar personalidades, juristas e deputados, né? Ou pessoas que tenham dado alguma contribuição para o legislativo, né? Para os serviços do legislativo. O que não é o caso do Bolsonaro, que foi deputado, né, durante 28 anos e nunca fez absolutamente nada, e também não fez absolutamente nada pelo legislativo enquanto presidente da casa, enquanto presidente do país, né? Golpista, por sinal. Sob protestos da esquerda que gritaram genocida e aplausos do Centrão, o Bolsonaro mostra aí que ele está com o Centrão, pelo menos ele está num clima ameno, né? Num romance aí com o Centrão nesse período. Agora, uma coisa também que chamou a atenção, embora o absurdo, né, do Bolsonaro receber uma medalha de mérito legislativo, qualquer medalha já seria absurdo, né, o Bolsonaro receber, porque ele é uma pessoa extremamente medíocre, não poderia produzir absolutamente nada de positivo, mas chamou a atenção um fato curioso que mostra, além de ser antidemocrático e ditatorial, aquela ideia do passaporte da vacina, mostra como é uma farsa total, né? Porque segundo as regras da própria casa, você não poderia entrar sem tomar a vacina. Mas o Bolsonaro, que não tomou vacina nenhuma e também não apresentou testes, ele entrou sem nenhum problema na casa. E o próprio presidente da Câmara, ninguém informou até o momento, né, se ele fez pelo menos o teste. Ele não, até o momento não se sabe, ele também não tomou vacina nenhuma. Mostrando aí outra questão farsesca, né? Então tá aí o Bolsonaro em romance com o Centrão, recebendo a medalha aí de mérito legislativo, embora ele não tenha mérito de absolutamente nada, né? Ok. Seguindo em frente, agradecendo aí a participação, muitos comentários aqui no nosso canal, a grande audiência, e chamando mais uma vez você a contribuir conosco, né? Seja se tornando membro do nosso canal, se você ainda não é membro, e você que está por aqui, como a companheira Estefânia, o Júlio, muita gente que está por a Neide Matar, que são membros do nosso canal, Dom Bás, né? E muitos outros mais que nos acompanham. Se você que já é membro, você pode também mandar a sua contribuição instantânea, né? O seu superchat, o seu super stick, como fez agora há pouco o Pão com Ovo, né? Que é o pseudônimo de um companheiro nosso que acompanha aqui, participa conosco, e várias outras pessoas já fizeram ao longo do seu programa. Mande a sua contribuição, mande o seu superchat, pode ser pequenininho, pode ser grandão, né? Pode ser milionário, a gente aceita qualquer valor aqui, ajuda a fortalecer, né, esse trabalho dessa imprensa combativa, independente, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Bom, vamos aí rapidamente 2 pontinhos na nossa pauta internacional. Eu primeiro destaco as previsões, né, cada vez mais alarmantes, de que a Europa pode registrar 700 mil mortes adicionais por coronavírus nos próximos meses. Veja só, 700 mil mortes adicionais, né? E chegar aí à marca de 2 milhões e 200 mil vidas, né? Já são 1,5 milhão perdidas para a doença, isso até março do ano que vem. Essa informação não é um chute da Causa Operária TV, né? Não é uma previsão
alarmista, quem diz isso é a Organização Mundial de Saúde. Né? De acordo com a previsão feita, os leitos hospitalares dos 25 países da Europa deverão estar sob alta ou extrema pressão no dia 1º de março de 2022. E o mesmo pode acontecer com as unidades de terapia intensiva, as UTIs, em 49 dos 53 países que fazem parte da zona europeia, né, o que inclui a Rússia e outras ex-repúblicas soviéticas e também a Turquia. Né? Bom, a situação vem aumentando, né, já chegando aí a 4.200 mortos por dia, né, o que é o dobro das 2.100 mortes que foram registradas lá em setembro. Né? Isso foi destacado aí no comunicado emitido pela própria OMS. É uma situação de muita, muita gravidade. Né? E, bom, na União Europeia, 67,7% da população estaria totalmente vacinada. Né? No entanto, há outros países da região que o índice é bem inferior. Por exemplo, na Europa Oriental, as taxas de imunização são extremamente baixas. É o caso da Polônia, nem tão baixa assim, 53%, mas tem índices como da Bulgária, 24%, quer dizer, menos de um quarto da população do país. Então, a preocupação é geral, né? E a situação mostra, obviamente, que o mundo está longe de ter erradicado, está a caminho de erradicar, de acabar com a pandemia. É, né? Uma situação que é efetivamente muito preocupante, além do que, né, dessa situação desastrosa na Europa, há várias regiões do planeta, como é o caso da África e muitos países da própria América Latina, que o índice de vacinação é muito pequeno, assim como em várias regiões do próprio Brasil. Né? Então, a situação, além disso tudo, a gente tem o desenvolvimento do próprio vírus, né? As várias variantes que vão ficando cada vez mais fortes, robustecidas, né? Vão se desenvolvendo aí maiores capacidades de infecção e de letalidade. Então, a situação não é para brincadeira. O capitalismo mostra, obviamente, a lerdeza na vacinação, até mesmo em países da Europa, mostra que tudo é um problema econômico, né? São meros interesses materiais dos grandes monopólios do setor farmacêutico, que não querem. A gente lembra alguns meses atrás que o Biden fez, logo depois de assumir, fez um discurso que os Estados Unidos iam trabalhar pela quebra das patentes. Bom, até agora, né, a eficiência desse trabalho do Biden é mais ou menos semelhante à eficiência das prévias do PSDB. Né? Não aconteceu absolutamente nada, né, porque o que está em jogo aí são bilhões e bilhões, é um negócio altamente lucrativo e não há nenhum interesse, né, de nenhum monopólio capitalista, de nenhum governo capitalista de fato, né, acabar com as patentes. Bom, no meio dessa situação, a social-democracia parece ter chegado a um acordo para assumir o governo na Alemanha. O Caio conta para vocês. Exatamente. A social-democracia, em união com mais dois partidos, os verdes, né, e o liberal democrático, FDP, juntamente com a social-democracia, o SPD, eles anunciaram, né, nessa quarta-feira, a formalização de uma coalizão que vai dirigir aí o país após terminando aí os 16 anos que o país teve como figura aí principal chefe, né, a Angela Merkel. O chefe o SPD, que é um partido que teve um crescimento maior, ele vai ficar com a maioria dos gabinetes, né? E o chefe do partido, o principal líder do partido, Olaf Scholz, que era vice-chanceler da Merkel, né? Ele vai assumir a preponderância, e o seu partido, o SPD,
ele vai ficar aí com a maioria dos gabinetes, dos ministérios do novo gabinete da Alemanha. Já o Partido Liberal Democrático, no entanto, né, o Partido Liberal Democrático é quem vai ficar com a pasta de finanças, enquanto os verdes vão ficar com outras pastas como relações exteriores. Bom, mostrando aí que, embora haja uma mudança, né, o pessoal chama essa nova aliança de semáforo, né, pelas cores dos partidos, o vermelho do SPD, os verdes, né, e o amarelo dos liberais. Bom, à primeira vista, né, não vai mudar tanto assim a política alemã. O próprio SPD era um dos partidos importantes no governo da Merkel, no último período. No entanto, foi um dos partidos que mais cresceu, né, nesse último período. E daí vai ter uma Alemanha agora dirigida diretamente quase que totalmente, né, pela social-democracia novamente, depois de muito tempo, né? Acho que é isso. Ok. Antes da gente caminhar para o encerramento, um destaque aqui, uma nota muito grave, né? Uma situação assim para chamar a atenção, hipotecar nossa solidariedade e o apoio necessário de toda a esquerda contra a barbaridade cometida aí pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, né, que, em decisão de ontem, autorizou, mesmo contrariando o que estabelece a própria legislação nesse momento, promulgada pelo Congresso Nacional, que estabeleceu a suspensão até 31 de dezembro das remoções forçadas, mesmo nessas condições, o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou ontem o despejo de 450 famílias que vivem no acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, o acampamento que chama Marielle Vive, lá em Valinhos, né? Mostrando aí o caráter criminoso, né? A ocupação ela já está lá há quase 4 anos. Quando os moradores entraram na região, as terras estavam lá simplesmente com registro cartorial do proprietário para especulação, né? Eles estão, com a ocupação, procurando garantir um teto e também condições de moradia e de alimentação, né, das suas famílias produzindo no local. E aí vem o Tribunal de Justiça, né, mostrando que a legislação não vale de nada, né, a não ser que você imponha os direitos na marra, na luta, né, através da mobilização, que nesse momento é a tarefa que está colocada não só para os companheiros da ocupação, mas para toda a esquerda na região de Campinas, Valinhos e do estado de São Paulo. Fica aí a nossa solidariedade, que, junto aí com o Comitê de Lutas, o PCO em Campinas, vamos estar juntos aí procurando mobilizar contra esse crime a serviço dos interesses dos especuladores, né, dos grileiros, inclusive, que tomam aí boa parte das terras e impedem o acesso da população. Caio, você é palmeirense? Não? Não, eu não sou palmeirense nem flamenguista, sou São Paulino. Tá certo, o Caio é São Paulino, então eu acho que ele vai torcer para o Flamengo no sábado. Ou pelo menos vai torcer para que o jogo termine que nem as prévias do PSDB, sem vitoriosos, né? Mas que é uma situação não muito provável. Bom, mas eu vou deixar para você contar rapidamente aí, falar um pouquinho sobre a torcida do Palmeiras. Fez festa para se despedir do time. Mostra aí a importância do futebol, 2 times brasileiros decidindo a final. Bom, e obviamente a sacanagem, vou usar a expressão, de fazer a final num único jogo e ainda no Uruguai, né, com ingressos aí, o mais barato parece que é R$ 1.100. É uma política criminosa contra os torcedores brasileiros, né, Caio? Tá desligado. O jogo que acontece no sábado, às 17 horas. O time do Palmeiras já se dirigiu a Montevidéu na tarde de hoje e foi
apoiado, né, pela torcida no CT, por milhares de torcedores, que, como o companheiro Antônio Carlos falou, tá muito caro para você assistir lá em Montevidéu, já a viagem, mais 1.000 e poucos reais só do ingresso. Então, mas os torcedores fizeram lá uma festa, né, para levar o time até o local de embarque, né, e se despedir do time, desejar boa sorte aí para essa disputa importante. Mas tá aí, inclusive destacar, né, que lá no Centro Cultural Benjamin Perret o pessoal vai assistir o jogo lá, né? Vai participar, quem quiser ir assistir a análise e depois já ficar por lá para assistir o jogo. E a final, essa final importantíssima da Libertadores. E é isso, a torcida do Palmeiras está em festa aí, a do Flamengo, creio que da mesma maneira. E no sábado, quem quiser participar, assistir o jogo lá no Centro Cultural Benjamin Perret, logo depois aí da análise política da semana, já está convidado para participar. Ok, esse evento vai acontecer em São Paulo, em outras capitais aí também, nas sedes do Centro Cultural Benjamin Perret, sede do PCO, e a gente vai ficando por aqui com o resumo do dia, com esse convite. Amanhã a gente fala mais, amanhã na sexta, né, dos locais onde vão acontecer aí essa confraternização, atividade. Você está convidado a participar e nós vamos encerrando por aqui. Está aí ó, a divulgação da atividade aqui em São Paulo, vai ser precedida de almoço, depois da análise política com a volta do companheiro Rui Costa Pimenta, a atividade. E você fica, a gente encerra o programa com... A gente falou muito aqui dos ataques da direita à candidatura do Lula. E hoje foi o tema da coluna do companheiro Henrique Arias. Então, nós vamos encerrar aqui com a coluna do companheiro Henrique, justamente sobre os ataques da direita à candidatura do Lula, né? Os protestos da direita por Lula defender, né, a vitória, a vitória da esquerda na Nicarágua e defender, ainda que com limitações, com críticas que a gente possa ter, né, o Cuba, Venezuela e a Nicarágua contra os ataques do imperialismo. Boa noite a todos vocês, amigos do nosso canal. Um salve aí para o companheiro da produção. Fique aí com o Henrique para encerrar aqui o nosso resumo do dia. Boa noite a todos. Olá, companheiros. Muito boa tarde. Começando mais uma coluna ao vivo aqui na Causa Operária TV. Boa tarde para vocês. Nessa quarta-feira, dia 24 de novembro. Queria chamar vocês todos a se inscreverem no canal, verificar aí se vocês estão inscritos, curtir esse vídeo e compartilhar também o link com os seus contatos. Compartilhe a Causa Operária TV, compartilhe nossos programas aí com os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Ajude a aumentar o nosso número de visualizações do canal. Bom, além disso, contribua com a gente, né, financeiramente, mandando seu super chat, seu super sticker, se tornando membro assinante do canal. Você tem 5 níveis de membro para escolher aí, e você pode contribuir conosco. Muito importante se tornar um assinante da Causa Operária TV e nos ajudar a fortalecer o canal, nos ajudar a aumentar, né, as nossas forças aí como uma imprensa verdadeiramente independente, uma imprensa a serviço, né, que está a serviço da classe operária. Vamos começar hoje a minha coluna falando sobre esse caso do Lula, né, que ontem recebeu aí uma enxurrada de ataques por parte da imprensa golpista brasileira. Porque o Lula, em entrevista ao jornal El País, teria comparado o Daniel Ortega, da Nicarágua, com a Angela Merkel. E ele teria também, inclusive, em determinado trecho da entrevista, até mesmo comparado o Hugo Chávez com a Margaret Thatcher. A comparação foi no seguinte sentido, de que o presidente da Nicarágua, né, que a imprensa golpista chama de ditador, assim como a imprensa golpista chama, por exemplo, o Maduro de ditador, né, ele é atacado pela imprensa, pelo imperialismo, né, o Daniel Ortega,
mas que ninguém fala da Angela Merkel, primeira-ministra alemã, que está há 16 anos no cargo. E o Lula, de maneira correta, ele questiona por que o Daniel Ortega é um ditador e a Angela Merkel não seria. Bom, a comparação ela foi o suficiente, né, para a imprensa golpista agir como de costume, né, e voltar aí todos os ataques contra o Lula, porque ele teria defendido a ditadura do Ortega e a ditadura do Hugo Chávez e outras ditaduras que eles chamaram, inclusive, chegaram a chamar inclusive de ditaduras da esquerda. Né? É interessante essa questão porque nos leva nos revela algumas coisas sobre os golpistas brasileiros, né? E sobre o imperialismo de modo geral. Primeiro, o cinismo, né, bastante característico que o Lula, com essa fala dele, acabou revelando. De fato, né, Daniel Ortega é um ditador porque o imperialismo quer que ele seja um ditador. Né? Quando é de interesse do imperialismo, aí você levanta quanto tempo que a pessoa está no poder, fala que as eleições são antidemocráticas, defende a intervenção imperialista nas eleições, no país, etc. Né? Como fazem na Nicarágua, como fazem na Venezuela, como tentam fazer em Cuba. Mas se o governo for um governo imperialista, das ditas democracias, entre aspas, imperialistas, né, esse governo pode ficar quantos anos ele quiser no cargo e ninguém vai falar nada. Né? Portanto, o critério, na verdade, é um critério totalmente cínico. Né? Não é um problema de quanto tempo a pessoa está no poder, mas é um problema de interesses, um problema de política. Né? E aí a imprensa golpista, para atacar o Lula, não explica nada, mas diz simplesmente, reforça simplesmente que Ortega, Maduro, Chávez, etc., são ditaduras de esquerda, entre aspas, e que o Lula está defendendo ditadores, mas que Angela Merkel, que vocês sabem, né? Nós aprendemos que os alemães, que o imperialismo são a coisa mais pura e cientificada que existe no mundo, né? E essa daí está há 16 anos no cargo, mas as eleições são limpas, maravilhosas, confiáveis, etc. E tal. Né? Então, foi uma revelação importante do cinismo da imprensa nesse sentido, e o Lula colocou às claras justamente isso. Bom, não tem que intervir na Nicarágua, não tem que encher o saco dos nicaragüenses, porque se o critério for o número de anos que eles estão no poder, bom, isso daí deveria ser, se fosse assim, deveria acontecer intervenção em muitos países por aí. Isso é uma coisa, né? A outra coisa que revela é o nível também de cinismo no que diz respeito à própria política dessa mesma imprensa golpista, da direita nacional no Brasil. Né? São eles que deram um golpe de Estado, são eles que colocaram o Jair Bolsonaro no poder, essa mesma Folha de São Paulo, esse mesmo Estadão, esse mesmo Globo, que agora fala que o Lula defende ditaduras de esquerda, foram eles que colocaram Jair Bolsonaro no poder. Foram eles que deram um golpe de Estado, passando por cima, sim, das eleições. Né? E foram eles, inclusive, que prenderam o próprio Lula para facilitar ou para fraudar as eleições, o que resultou na eleição do Bolsonaro. Então, nós vemos aqui um verdadeiro show, né, de cinismo, uma coisa que para qualquer cidadão minimamente informado, né, ler o que a imprensa falou do Lula, né, sobre essa entrevista dele, dá náuseas só de ler essas linhas aqui. Né? Essa imprensa que defendeu a prisão do Lula ilegalmente para poder eleger o Bolsonaro, que passou por cima das eleições, né, que haviam eleito aí a Dilma Rousseff para dar o golpe de Estado,
etc. e tal, vem acusar o Lula de ser um defensor de democracias de esquerda, né? E, por último, tudo isso daí, todos esses ataques contra o Lula, toda essa histeria, todo esse absurdo, revela uma coisa muito importante e que deve servir de alerta para a esquerda e para o próprio PT e para o Lula. A imprensa golpista, né, que é a porta-voz da direita nacional, a porta-voz da burguesia brasileira, dessa burguesia golpista, mostra com isso que não está disposta, né, a ceder, a apoiar o Lula na eleição de 2022. É preciso acordar, é preciso ter claro que a burguesia não vai apoiar o Lula, né, a não ser numa situação muito extrema, né? E ela indica muito claramente isso. E no menor sinal do Lula, nessa entrevista, eles caíram matando, caíram atacando, né, o Lula por ser um defensor de ditaduras e coisas assim. E mostra que não há nada indica, né, não há nenhum movimento de fato, né, da burguesia brasileira, da direita nacional, do golpe de Estado que elegeu o Bolsonaro, para apoiar o Lula, né, que confirma o que a gente vem falando. Se eles não emplacarem a terceira via, eles serão Bolsonaro. Isso é uma coisa que a esquerda tem que ter em mente, né, e a própria campanha, e o próprio PT e o Lula tem que ter isso daí em mente. Não se deixar levar pelas manobras, né, que essa imprensa, vez ou outra, faz, fingindo que está elogiando, fingindo que está mostrando que o Lula é um grande cara, etc. e tal. Eles não querem apoiar o Lula, e por isso é preciso colocar nas ruas a campanha por Lula presidente, porque só uma mobilização real, uma mobilização do povo, pode impor não apenas a candidatura do Lula, mas uma vitória, que vai ser muito difícil, vai exigir muita luta, uma luta encarniçada, inclusive, mas que só assim falta uma mobilização, né? Vai ser possível impor o Lula como candidato e uma eventual vitória. Por isso, a gente chama o povo na rua, dia 12 de dezembro, tem um ato em São Paulo, ato nacional, para colocar na rua a candidatura do Lula, e é preciso desenvolver essa campanha e transformar numa enorme mobilização de rua, de luta, verdadeiramente, com um programa de luta, né, em defesa da candidatura do ex-presidente Lula, que, do ponto de vista eleitoral, é quem é capaz de derrotar o Bolsonaro e essa direita golpista, e a direita golpista em geral. Bom, é isso, a gente vai ficando por aqui, mais essa coluna ao vivo, semana que vem tem mais. Fiquem ligados aí na programação da Causa Operária TV, contribua com a gente, compartilhe, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Muito boa tarde para vocês e até mais.